Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Escolhemos como tema de nossas reflexões a misericórdia, essa virtude que está estudada e que está muito bem tratada para nós no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entendemos que a misericórdia é uma virtude que tem se mostrado como urgente para os nossos dias de hoje. Ela nos traria grandes benesses, grandes frutos para a nossa convivência e para o nosso relacionamento não só com o nosso próximo, mas também para o nosso relacionamento com Deus. Por isso, refletir sobre a misericórdia é um exercício também de reflexão sobre nossa posição diante de nossos deveres como cristãos, como pessoas que estão no caminho de serem aceitas como trabalhadores do Cristo e como implementadores da Boa Nova aqui na Terra. Precisamos nos atentar para esse momento, pois vivemos um momento de grandes dificuldades em nosso planeta. E temos aprendido com os paradigmas que nós mesmos criamos nesse nosso mundo, através de nossas múltiplas reencarnações, temos aprendido e vivido essas dificuldades e percebido que está ficando difícil de nós adquirirmos virtudes. Essa dificuldade se apresenta principalmente por causa da competição, que é muito acirrada entre os homens aqui na Terra hoje, e que é ensinada e aprendida por todos nós desde a mais tenra idade. Temos aprendido que precisamos nos destacar das outras pessoas, que precisamos ter melhores e maiores conhecimentos, bens materiais, posições sociais, recursos materiais. E assim vamos evidenciando cada vez mais, criando cada vez mais em nós mesmos essa ideia de que nós precisamos nos preservar e progredir sozinhos. Ou seja, vamos nos tornando seres cada vez mais individualistas. Assim vai ficando difícil de trazermos para a nossa vida, de conquistarmos para nós mesmos as virtudes que nos levam ao progresso social, individual aqui na Terra, mas principalmente a esse mesmo progresso espiritual. E sem dúvida nenhuma, a implementação dessas virtudes em nós traria, como já o dissemos, um grande avanço em nível individual e social já para a vida aqui na Terra. Dado que, se nós olharmos para uma definição de um dicionário dos dias de hoje, o dicionário Wise, por exemplo, sobre o que é a misericórdia, nós veremos que ele a define da seguinte forma: a solidariedade é um sentimento de dor. A misericórdia é um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. Então nós temos um sentimento de dor que é um sentimento de dor solidário à dor do outro que sofreu uma tragédia ou uma desgraça. E que não é apenas um sentimento, é um sentimento acompanhado de um desejo de ajudar. Se nós nos individualizamos e esquecemos do outro, nós deixamos de levar em consideração que se existe a misericórdia como uma virtude orientada e ensinada pelo Espiritismo, é simplesmente porque existe a tragédia na vida do outro. Existe a tragédia, existe a dor, existe a desgraça. E a outra pessoa está passando por esse momento. Se nós somos individualistas, nós pouco nos importamos com a dor do outro. Se nós vivemos nesse ambiente de competição que não mede os meios para o sucesso individual, pouco nos importará a dor do outro. Então, precisamos mudar o nosso paradigma de vida. Precisamos mudar os fundamentos com os quais nós entendemos ou pelos quais nós entendemos a vida na Terra. Precisamos mudar as nossas atitudes e criar em nós essa empatia que reconhece o outro primeiramente. É preciso, antes de reconhecer a dor do outro, é preciso reconhecer as outras pessoas. Saber que as outras pessoas são como nós, filhos de Deus.
e que se elas têm os mesmos direitos que todos nós como filhos de Deus, elas terão aqui na Terra também a vida dentro de um mesmo contexto, segundo nos ensina a doutrina espírita. O contexto de viver nessa mesma desordem às vezes que nós vivemos, essa desordem interna que às vezes se reflete em uma desordem no mundo externo, na qual nós priorizamos coisas que são passageiras, priorizamos coisas que não se mantêm e esquecemos de cultivar em nós aquilo que é eterno, o nosso espírito e as nossas virtudes. Precisamos reconhecer assim que o outro, as outras pessoas, também erram, assim como nós erramos, que elas têm também o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, assim como nós também temos o nosso. Enfim, precisamos reconhecer no outro alguém igual a nós. E aí então nós teremos dado o primeiro passo para a implementação dessa virtude chamada misericórdia, porque a dor do outro será sentida por nós. E assim como nós não queremos que a nossa dor se perpetue, que o nosso sofrimento se perpetue, que a nossa desgraça, que a nossa tragédia se perpetue, nós também não iremos querer que isso aconteça na vida do outro. Estaremos dispostos a desenvolver pelo outro aquilo mesmo que faríamos por nós mesmos para superar esses momentos. Daí então, nós temos agora estabelecida a relação que nós temos que desenvolver com o outro para começarmos a conquistar essa virtude chamada misericórdia. E embora tenhamos buscado uma definição de dicionário, veremos que esse conceito do nosso dicionário de hoje é algo muito próximo, que define muito bem aquilo que Jesus propôs na sua famosa bem-aventurança que está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui nós temos, num primeiro momento, o que parece ser uma troca, e o que de fato é uma troca. Quando Jesus disse que nós seremos felizes por sermos misericordiosos, ele está dizendo que se a humanidade toda for misericordiosa, sendo assim, nós teremos um ambiente de misericórdia no qual as pessoas se ajudarão entre as suas próprias dores. E teremos assim uma relação um pouco mais profunda com as outras pessoas, tanto na dor quanto na felicidade, tanto na alegria quanto nas tristezas, o que nos levará sem dúvida nenhuma a um efeito de avanço para toda a humanidade. Vale lembrar que a misericórdia é uma virtude que anda de mãos dadas com outras virtudes muito importantes de serem aprendidas por nós. Tanto que esse capítulo 10 do Evangelho vai nos trazer também o perdão e a indulgência, assim como fará referência em algum momento sobre a brandura e a pacificidade. O que quer nos dizer que, para sermos misericordiosos, precisamos estar atentos a outras virtudes que se entrelaçam com elas. Afinal de contas, se o outro erra para conosco e nós não perdoamos, como seremos misericordiosos? Até por isso, uma outra passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que dá abertura e introduz o tema no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem é muito conhecida por todos nós, aquela passagem que diz que se nós perdoarmos aos homens as faltas que eles cometem contra nós, também Deus nos perdoará os nossos pecados. E, no entanto, se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Isso está no Evangelho de Mateus. Bem, o que nós vamos tratando um pouquinho sobre essa ideia, porque aqui nós não temos exatamente uma ideia de permuta com Deus, ou seja, eu perdoo o próximo para ser perdoado por Deus. A ideia não é exatamente essa, mas é uma ideia muito mais próxima daquilo que já colocamos a respeito da misericórdia. Sermos misericordiosos para criarmos um ambiente de misericórdia, perdoarmos para criarmos um ambiente de perdão. Estarmos assim em bom relacionamento com os homens significa estarmos em bom relacionamento para com Deus. Isso se apresenta em várias situações da nossa vida terrena. E gostaríamos de lembrar nesse momento
o caso daquela mãe que estava na fila, aquela fila que era formada para receber as cartas, para receber as correspondências que Chico Xavier trazia do plano espiritual, e aquela mãe esperava ansiosa na fila para poder entrar e para poder ver Chico psicografar uma carta de seu filho que já havia desencarnado. E no momento em que esperava na fila, que já estava fechada, não aceitava mais pessoas que pudessem entrar, chega uma outra mãe muito mais desesperada que ela e percebe que não teria mais lugar na fila. Essa mãe, então, condoída pela dor da outra, porque reconheceu a dor da outra, porque teve empatia, sabia o que a outra estava sentindo ao perder também um filho precocemente, um filho que desencarnou, ela então cede o seu lugar à outra que estava mais desesperada que ela. As duas entram e, curiosamente, a mãe que recebe a primeira comunicação foi aquela que cedeu o lugar na fila. E recebe também a notícia do plano espiritual de que seu filho ainda não estava em condições de escrever, mas que os amigos espirituais condoídos, ou seja, misericordiosos, percebendo que aquela mulher esqueceu de sua própria dor e se condoeu com a da outra, trouxeram o seu filho em caráter emergencial para poder lhe transmitir uma mensagem que acalmasse seu coração. É esse o ambiente que a justiça divina cria para os homens quando eles começam a perceber que através do socorro mútuo, que através da percepção da dor do outro, eles podem encaminhar, eles podem progredir, eles podem fazer uma sociedade muito mais compreensiva e muito melhor para todos. Se nós temos a necessidade da misericórdia de Deus, agora é também porque existe a tragédia e a desgraça em nossa própria vida. Vejam, né? Se nós temos necessidade de sermos misericordiosos para com os outros, é porque reconhecemos que existem tragédias, que existem imperfeições, vícios, desgraças na vida alheia. Existem dores na vida alheia, que nós podemos e devemos ajudar a serem vividas, ajudar a serem vencidas. Por outro lado, se nós precisamos da misericórdia divina em nossas vidas, é porque justamente existem esses mesmos percalços para todos nós. E ao criarmos esse ambiente entre os homens, aí então estaremos no caminho correto, no caminho mais fácil para todos nós. Então a misericórdia, assim, é uma virtude que anda de mãos dadas com outras, como o perdão, como dizíamos, que anda e que permeia a nossa relação entre os homens e entre os homens e Deus. A misericórdia é uma virtude que, assim como todas as outras, melhora as nossas relações com o nosso próximo e que nos aproxima de Deus. A misericórdia é dita ainda no item 4 do capítulo 10 como sendo um complemento da brandura. Aquele que vai ser misericordioso com seu próximo, aquele que é misericordioso com o próximo, é uma pessoa que é branda e pacífica. A pessoa que já aprendeu a ser assim, percebe a dor do outro, percebe o que ele está passando e, quando cria em si esse desejo de ajudar, o faz de forma branda e pacífica, de forma que não ofenda, de forma que atenda de fato a essa pessoa, que a mova a atender, a se aproximar do seu próximo, de modo brando, de modo pacífico, assim como foi o caso daquela mãe que nós citamos agora há pouco, na fila esperando a carta de seu filho, que viria pelas mãos de Chico Xavier. E então, quando nós tivermos como base esse tipo de entendimento das nossas necessidades em relação à convivência com o próximo e com Deus, e também que nós, desenvolvendo em nós a brandura e a pacificidade, seremos pessoas com mais predisposição a praticar bem a misericórdia, poderemos começar a aprofundá-la em seu relacionamento com as outras virtudes. A começar então por essa que nós citamos agora há pouco, pelo perdão. Perdão que foi ensinado de uma forma muito peculiar a Simão Pedro por Jesus. Jesus disse a Simão Pedro que ele deveria
perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar significa perdoar sempre. Perdoar significa não ter limites para essa prática, para a prática do perdão. Perdoar os inimigos, segundo o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é pedir perdão para si próprio. Aqui começamos a ter a nossa explicação da frase da passagem do Evangelho de Mateus, que dizia que se nós perdoarmos as outras pessoas, Deus nos perdoará. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Perdoar aos inimigos é perdoar a si próprio, mas perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ora, perdão para todas as pessoas, perdoar as ofensas é mostrar que nós melhoramos, que nós recebemos da vida algo que não nos agradou, algo que nos ofendeu, e que em contrapartida oferecemos o perdão. O perdão como esquecimento completo e absoluto das ofensas. É isso que é ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo em várias passagens, mas no item Instruções dos Espíritos, ensinado por Paulo, apóstolo, numa instrução dada em Lyon, 1861. O esquecimento completo das ofensas é peculiar às grandes almas. Nós que estamos a caminho ainda de nos tornarmos grandes almas, esquecemos o tanto quanto podemos e nos esforçamos para esquecer um pouco mais as ofensas que as pessoas nos dirigem. Se forem inimigas, nós estaremos mostrando que estamos acima das questões que fizeram dessa pessoa nossas inimigas. Se forem amigos, estamos provando a essas pessoas o valor de nossa amizade. E estamos, com essa atitude, aumentando o nosso grau de boa convivência com o Pai Celestial. Lembrando sempre que na prática do perdão, como diz o item 6 do capítulo 10 do Evangelho, sempre existe um efeito moral, um efeito espiritual, de avanço espiritual. No entanto, existe também um efeito material para nossas vidas. Perdoando, nós deixaremos de conviver com aqueles sentimentos próprios de uma pessoa que é rancorosa e que projeta vinganças. Ela fica presa ao seu contexto do não perdão e sente dores, inclusive no corpo físico, aquela insegurança, aquele aperto no peito, as dificuldades para seguir adiante, convivendo com os eventos principais da sua existência. Então existe um efeito material para a nossa vida, no que diz respeito aqui à própria vida material, à própria convivência na Terra. Mas existe um efeito material também em outro sentido, pois a morte, como nós bem sabemos, não nos livra de nossos inimigos. E se uma pessoa desencarna sendo nossa inimiga, ela continuará nos acompanhando, sendo nossa inimiga do plano espiritual, podendo nos prejudicar de lá para cá. Por isso, a reconciliação é um dos primeiros passos para a nossa conduta no perdão. Dessa forma, agindo com o perdão, nós poderemos fazer de uma pessoa que é nosso inimigo aqui, um amigo no plano espiritual e no outro mundo. É preciso lembrar que, para começar a viver o perdão, nós temos que começar a tratar daquilo que nós chamamos em nós de ressentimento. Essa palavrinha está no item 8 do capítulo 10. Sacrificar o nosso ressentimento. O que significa isso? Quando uma pessoa tem alguma atitude que nos ofende, nós dizemos que ficamos ressentidos. Porque em nossa mente nós ficamos lembrando daquela atitude. Nesse sentido, o esquecimento das ofensas. Porque a pessoa nos ofende hoje, mas amanhã nós nos lembramos e ressentimos aquilo que nós sentimos quando ela nos ofendeu ontem. Depois de 2, 3 dias, voltamos a lembrar e voltamos a ressentir. Nós vamos ficando ressentidos. Nós vivemos novamente o momento da ofensa. O nosso sentimento vai se movendo por aquilo que aconteceu apenas uma vez, mas que é revivido por nós
várias e várias vezes. E precisamos lembrar que nesse momento, quando dizemos que estamos ressentidos, o que está doendo em nós, na verdade, não é a ofensa que foi praticada só uma vez, mas é o orgulho. E dessa forma, isso nos explica que perdoar não é uma atitude de passividade, como muitos pensam. Muitos dizem, mas o cristão é orientado a perdoar indefinidamente, 70 vezes 7, isso faz dele uma pessoa extremamente passiva. Não, não. Isso faz dele uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa medrosa. Não, é justamente o contrário. Pois a atitude do outro nós nunca podemos controlar. Então, o mal que o outro nos dirige é incontrolável para nós. Mas o mal que é cultivado em nós mesmos, este sim pode ser controlado. Então, controlar o nosso orgulho, controlar os nossos maus sentimentos não é passividade, pelo contrário, é atividade, é dominarmos a nós mesmos, dominarmos a situação naquilo que nos compete, é sermos extremamente ativos quando nós dominamos o nosso orgulho, dominamos o mal em nós. Isso não é passividade, isso é atividade. Isso não é falta de coragem, pelo contrário, isso é coragem extrema no combate travado, no mundo em que ele pode e deve ser travado e onde nós certamente conseguiremos a vitória. Nosso mundo interno. É não nos deixarmos ser dominados pela ofensa, pelo orgulho. Isso é coragem, isso é atividade, isso é sermos cristãos. Nos lembramos de uma história oriental, de um conto oriental, que ilustra muito bem essa questão do perdão e que já nos introduz a questão da indulgência muito bem. Conta-se então que um samurai ficou sabendo que próximo ao lugar onde ele vivia chegaria um monge que era uma pessoa muito sábia. Então esse samurai, sabendo dessa visita do monge, se dirige ao vilarejo que estava sendo visitado por esse monge e se aproxima deste homem que era dito um homem muito sábio. Já de antemão, pensada a questão que ele dirigiria ao monge, ele se aproxima e diz àquele homem, já em idade avançada: eu gostaria que o senhor me explicasse ou me ensinasse sobre o que é o inferno e sobre o que é o céu. Então o monge olhou para aquele samurai e disse a ele palavras mais ou menos nesse sentido: eu olho para você e vejo que você é uma decepção para as pessoas que também comungam com você da doutrina samurai. As suas roupas estão sujas, você não se comporta bem, a sua espada não é digna de um samurai, e por aí posso ver que também sua conduta talvez não seja digna. Você não é uma pessoa honrada. Então aquele monge foi dirigindo palavras duras ao samurai até que ele se irritou e desembainhou sua espada. Quando levantou a espada ameaçando um golpe, que certamente seria fatal, ao monge que estava completamente desarmado, o monge lhe fez um sinal com a mão e disse a ele as seguintes palavras: você está vendo? Você agora acabou de aprender onde começa o inferno. E então o samurai, surpreso e um tanto confuso com aquela atitude do monge, embainhou novamente sua espada e se retirou. Passou a observar o monge à distância durante vários dias e percebeu que aquele monge era uma pessoa muito bondosa, que atendia a todos e que dava a cada um certo tipo de ensinamento necessário à sua condição de vida, mostrando-se assim uma pessoa muito sábia e, por outro lado, também muito bondosa. De tanto observar aquele monge, o samurai percebeu a lição que tinha recebido, interiorizou aquela lição e, passado mais algum tempo, se aproximou novamente do monge e disse a ele as seguintes palavras: eu aprendi a lição sobre o inferno que o senhor me ensinou. Hoje eu venho me despedir, vou embora. É uma despedida. E, no entanto, antes de me despedir,
eu gostaria de dizer que o perdoei pela sua atitude, pelas palavras que o Senhor me disse, pois entendi que elas eram um ensinamento. E quero também pedir o perdão pela minha atitude grosseira de ameaçá-lo com minha espada. E o monge então se voltou àquele samurai e disse a ele: você acabou de aprender a segunda lição, pois é exatamente aí que começamos a viver no céu. Ou seja, não é? A atitude do perdão, o perdão que é dado e o perdão que é recebido. Esse perdão que é compreendido como via de boa convivência e de ensinamentos importantes a toda a humanidade. É claro que se trata de um conto oriental e que o Espiritismo nos diz que não existe o céu e que não existe o inferno, e que o céu é o nosso progresso, a nossa felicidade, a nossa perfeição. É o nosso estado espiritual de espíritos perfeitos, a representação do céu nas antigas tradições religiosas. Então, aprendemos com este conto oriental de que a vida aqui na Terra pode ser muito pior se nós vivermos sem o perdão, e que ela pode ser extremamente melhor, pode se transformar numa vida muito próxima à paz que nós tanto desejamos, ao auxílio mútuo, se nós aprendermos a perdoar e a pedirmos perdão por nossas ofensas. Se isso se faz assim entre os homens, o caminho que nos prepara para isso, sem dúvida nenhuma, é o caminho da indulgência. Afinal de contas, como dizíamos, todos nós erramos, todos nós temos as nossas desordens internas e externas, todos nós temos as nossas dificuldades. Por isso, para sermos misericordiosos e para perdoarmos, é necessário que saibamos desenvolver em nós a indulgência. Essa virtude que, segundo o Espírito José, aqui no capítulo 10 ainda também do Evangelho, jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. A indulgência não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Ou seja, em particular, de modo brando, de modo pacífico, de modo a não julgar aquelas atitudes, os maus atos das outras pessoas. Nós, cristãos, já estamos em tempo de entender que é o momento de separarmos, através dessa virtude que é a indulgência, o pecador do pecado, o criminoso do crime. Crimes, pecados todos nós cometemos, mas todos nós temos o mesmo destino segundo o Espiritismo, que é sermos espíritos perfeitos. Ora, não deveríamos nós aqui na Terra entender que a indulgência deveria ser uma das maiores práticas, justamente porque o nosso mundo é um mundo no qual vivem pessoas que inevitavelmente erram? Se todos nós erramos, a indulgência não deveria ser a maior prática entre nós? Mas temos escolhido viver um outro tipo de relação com o nosso próximo. Aquela relação na qual nós julgamos um erro da pessoa e atiramos pedras, exatamente como iria acontecer com a mulher adúltera na famosa passagem do Novo Testamento. E Jesus já naquela época orientava: aquele que estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra. Jesus apelava justamente à indulgência das pessoas, não julgar o pecado alheio. Mulher, já que ninguém a condenou, tampouco eu a condeno. Vá e não peques mais. Atitude para todos nós, porque se escolhermos lançar pedras, escolhemos ferir uns aos outros indefinivelmente, até que todos sejamos perfeitos por recebermos pedradas. Enquanto se escolhermos a indulgência, além de escolhermos não nos ferir, estaremos escolhendo dar oportunidade nova. Exatamente como fez Jesus. Exatamente como o Mestre nos ensinou. Lembrando sempre que indulgência não significa ter os olhos fechados ao mal. Significa apenas termos essa predisposição ao perdão, significa apenas que nós tenhamos um caminho aberto a dar novas oportunidades àquele que erra. Assim, essa questão está colocada para nós ainda aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, pois a questão da indulgência
se liga a uma faculdade essencial a todos nós, a nossa faculdade de julgar o bem e o mal. Aquilo que é o bem, aquilo que é o mal. Faculdade que leva ao nosso progresso. Portanto, não significa fechar os olhos para a vida, não significa fechar os olhos para aquilo que é o bem ou para aquilo que é o mal. Mas no item 13, aqui do capítulo 10, nós lemos que quando nós lançamos uma reprimenda à conduta da outra pessoa, normalmente nós temos dois móveis, ou seja, somos movidos por duas coisas distintas. Ou temos de fato a vontade de reprimir o mal, ou a vontade de desacreditar aquela pessoa que praticou o mal. E vale a pena nos perguntarmos, em favor de que estamos agindo? Nós queremos reprimir o mal? Ou nós queremos simplesmente, mais uma vez, sermos individualistas, competitivos e nos colocarmos em uma posição superior à daquela pessoa que praticou o mal, sem reconhecermos que não estamos, invariavelmente não estamos, em posição superior a ninguém, do ponto de vista do progresso espiritual aqui na Terra. Todos somos espíritos em provas e expiações próximos de um planeta de regeneração. Assim, então, o silêncio e os conselhos velados e a nova oportunidade para todos. Tudo isso que nós tratamos até agora envolve o contexto da misericórdia. Perguntaria ainda Allan Kardec, diante desse quadro, haverá casos em que se convenha desvendar o mal que o outro praticou? Item 21 do Evangelho. E a resposta virá de uma forma muito interessante pelo Espírito São Luís. Ele dirá que se as imperfeições de uma pessoa, seus maus atos prejudicam, seus vícios prejudicam apenas a ela mesma, nenhuma utilidade tem a divulgação dessas atitudes, a divulgação desse mal. Porém, se as suas atitudes podem acarretar prejuízo a várias outras pessoas, a terceiros, aí então deve-se de preferência ao interesse de mais pessoas, aí sim divulga-se então as atitudes daquela pessoa. Isso nos mostra que o espírita, o cristão, não é uma pessoa conivente com o mal. Pelo contrário, nós o combatemos como podemos na nossa sociedade, mas somos pessoas indulgentes, pessoas que perdoam e, enfim, pessoas misericordiosas, que criam em si essa predisposição a ajudar. Bem, nós temos uma última passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz: Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Essa última frase aqui de nossas reflexões para a indulgência nos diz que Deus nos julga exatamente pelo bem e mal que nós já conhecemos. Deus não julgará os nossos erros quando eles forem por inexperiência ou por desconhecimento. Mas quando nós lançamos um julgamento em relação ao mal que o outro faz, nós emitimos juízo, nós emitimos conhecimento de causa a respeito daquele mal. E, portanto, se caímos na mesma falta, deveremos receber as consequências da justiça divina. Aqui, se perdoarmos, seremos perdoados. Se julgarmos, seremos julgados. Não é vingança divina, nem castigo sem razão, o que a providência divina nos oferece, como seres que vivem sob as leis eternas criadas por Deus. Mas isso é simplesmente justiça divina em ação diante do mal que nós já reconhecíamos e que não evitamos praticar. Se perdoamos o nosso próximo, temos a predisposição do perdão em nós. Portanto, seremos perdoados. Se nós somos misericordiosos com o próximo, nós temos o coração disposto a esse sentimento chamado misericórdia. Se nós temos o coração predisposto a esse sentimento chamado misericórdia, nós também reconhecemos esse sentimento chamado misericórdia em Deus. Sendo assim, seremos seus beneficiários. Só o misericordioso conhece a misericórdia. Só quem perdoa conhece o perdão. Só o indulgente recebe indulgência na sua relação para com Deus, pois, criando o mínimo em si dessas virtudes, as reconhece
no coração amoroso do Pai Celestial, que então as transfere aos seus filhos queridos, aos seus filhos bem-amados. E assim, nós encerramos as nossas reflexões de hoje sobre a misericórdia, lembrando sempre que é um tema amplo e que merece estudos profundos, que todos nós nos empenhemos nesses estudos e principalmente na prática desses conceitos tão importantes para nós, nesse momento em que nós precisamos transformar o nosso mundo em um mundo melhor, mas que precisamos fazer isso com o auxílio de todos, de todas as pessoas. E se não formos misericordiosos, se não perdoarmos, se não formos indulgentes, raramente conquistaremos a empatia e a adesão necessária de todas as pessoas no caminho do bem. Então o caminho está dado, que Deus nos abençoe hoje e sempre a segui-lo. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.